Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Próximo Livro é o Melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo, qualquer um outro item de presente, como livro. E finalmente eu deixo a recomendação, se você for adquirir qualquer produto, tanto livro como qualquer um outro item pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, ok? Passados os recados, hoje eu venho com um vídeo opinião desse livro aqui, Irmãs da Revolução, essa coletânea maravilhosa de ficção especulativa com enfoque no feminismo. Aqui esse livro ele vai ter histórias variadas que vai tratar com vários elementos da narrativa ficcional, como distopia, fantasia, realismo fantástico. E a história que eu vou falar com vocês, trocar uma ideia com vocês hoje, ela tem por título Amor e Sexo entre os Invertebrados. E essa história foi escrita pela escritora e cientista estadunidense Pat Murphy. Foi uma história bem curtinha, bem na verdade é que a maioria das histórias desse livro são bem curtas. E eu achei interessante porque a narradora ela começa a falar sobre bombas que caíram onde ela estava, e por causa da queda dessas bombas o mundo vai entrar em... o mundo vai se acabar, né? E ela disse que a quantidade de bombas que foi lançada sobre a região que ela mora, em que ela estava, não é tão forte a ponto de matá-la, mas também não é tão fraca a ponto de deixá-la sobreviver. Então ela foi atingida com um certo X de radiação, em que a sua morte é iminente em dias, né? Então ela decide para pensar um pouco como é que ela vai passar esses últimos dias que cercam a sua vida, né? Ela abandonou o local de trabalho e a maioria dos amigos dela saíram, ou melhor, ela permaneceu no ambiente de trabalho, na região onde ela estava, e os seus amigos, cientistas como ela, abandonaram, né? E também entendiam que a vida deles era uma questão de dias, e aí eles decidiram se refugiar nas montanhas, com a família, dar uma significância para os últimos dias de existência. Como ela é uma mulher muito conectada com o seu trabalho e com a ciência, ela é uma profissional, a priori, que se graduou em biologia e depois fez um mestrado, doutorado na área de robótica. Então ela decide construir um ser que signifique para a Terra uma sobrevivência do planeta. Quando as bombas caem, o mundo vai deixar de existir, não porque de fato ele vai entrar em erupção e vai deixar de existir, mas é porque humanos não existirão mais. É decretado o fim do mundo no sentido da extinção da raça humana. E aí ela vai pensar a respeito e começa a trabalhar, desenvolver um projeto lá no laboratório. Ela observa que existe uma espécie de pseudo-escorpião que ele faz uma dança do acasalamento.
ele passa 2 horas tentando fazer o coito com o escorpião fêmea. E essa dança do acasalamento, ela vai de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. E dentro dessas tentativas, né, depois a fêmea se dá por vencida. É quando ele consegue. Quando ele está dançando, ele solta o esperma no chão, que vai possibilitar que o escorpião fêmea deposite ali seus ovos e tem outros escorpiões, né? A reprodução ela aconteça. E depois que ele tem sucesso nisso aí, ele vai embora para a fêmea não machucá-lo. É interessante porque eu estava vendo ontem, parece mentira, eu li essa história na sexta-feira. Eu não sou muito de assistir TV, mas no domingo eu assisti o Fantástico. Aí falou dessas coisas do verão, de animais peçonhentos na casa, de pessoas que foram atacadas, dicas para prevenir, as políticas públicas de prevenção. Aí falou de uma espécie de escorpião no Brasil, e que a fêmea ela nem precisa do macho para reproduzir, né? É mais ou menos essa sistemática de que o macho ele deixaria os ovos e a fêmea, eu acho que conseguiria soltar os ovos em cima quando percebesse que tivesse lá esperma. Eu acho que é assim. Não tenho certeza, não sou bióloga, mas eu presumo que sim, né? Essa cientista, ela fica só, mas ela não demonstra nenhum grande sentimento de tristeza por estar só, porque seus colegas fugiram não, né? E ela continua nesse intento de preservar a existência, criando um ser, e ela começa a desenvolver uma criatura, que eu entendi que é um droide, né? Que é uma mistura de robô com partículas vivas, né? Essa fusão. Pode não ser, ou pode ser só o robô em si, mas que tem uma aparência de um lagarto. E ela fica naquele processo de desenvolver, antes de morrer, esse ser que vai perpetuar aí a espécie, né? Aí ela começa a observar outros seres no processo de reprodução. Aí ela fala de uma aranha acasaladora, que faz sua teia, e o macho meio que puxa um fio, tenta entrar, provocando-a, e aí quando ele percebe que ela está propícia, ele faz o coito e foge também, porque para ele representaria talvez também um perigo, morte, da mesma forma que o escorpião. A bem da verdade é que eu achei interessante isso, porque parece que todos os animais peçonhentos, pelo menos desses do que eu li aqui na narrativa, sempre a fêmea é muito feroz, e o coito é algo muito difícil, e o processo de reprodução é muito difícil para o macho, e ele tem que ser meio que esperto, sabe? Porque do contrário, a vida dele vai estar em risco. E aí a narrativa prossegue e ela fala de um pássaro jardineiro que vai coletando objetos, coisas. Se na região que ele tiver descarte de lixo, ele pega também e vai montando o seu ninho, com o mesmo objetivo de acasalamento, né? São alguns exemplos que a narradora trata, e aí, dentro dessa perspectiva de observação dos animais reproduzindo, e ela lá isolada e com a iminência de sua morte, e naquele sentimento de solidão mesmo, não é nem solitude, é solidão mesmo, ela vai pensar e ter lembrança sobre a vida dela, da vida de jovem, um sentimento muito difícil que ela teve que conviver foi com a partida do pai, porque o pai
disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou, e ela ficou com a mãe e ela passou a partir dali a não confiar nos homens. E ela foi crescendo nesse ambiente da vivência do lar, se isolando e não muito acreditando nos homens. Termina a escola, vai para a faculdade, começa a sua carreira de trabalho e sempre se esquivando dessa relação afetiva em relação com algum cônjuge, né? Seja lá quem for. E meio que faz o mundo dela em cima dessa coisa de trabalhar, de pesquisar, trabalhar, pesquisar, viver só para isso e meio que praticamente não acredita no amor e nos relacionamentos. A sua mãe, passado um tempo, já tinha partido, tinha morrido de câncer e como ela sofreu muito processo de radiação, ela começa a desfalecer, começa a ter alucinações, né? E para ela aparece a mãe várias vezes e a mãe tenta traçar um diálogo com ela. E ela começa a responder e depois ela refuta, ela não posso responder, porque eu sei que isso é fruto da minha mera imaginação. Se eu ficar respondendo, eu vou fazer com que essa alucinação cresça mais ainda na minha mente. E ela tenta refutar isso, mas de fato a questão do mundo que está se acabando, a radiação sobre o seu corpo, o estado de solidão, está concentrada na feitura de uma nova espécie, tudo isso afeta ela muito, né? E ela começa a ficar realmente comprometida no sentido de vou desenvolver sim essas criaturas, faz o macho, faz a fêmea, tentar dar o máximo possível de si para que consiga êxito nesse processo de criação. Eu vou ler um trechinho só da história, que eu achei interessante. Tem vários pontos interessantes, mas a gente sempre traz algo que a gente acha que é mais, que diz assim: filha única, eu sempre fui desconfiada dos outros. Morávamos, minha mãe e eu. Quando eu era pequena, meu pai saiu para comprar um maço de cigarros e nunca mais voltou. Minha mãe, protetora e cautelosa por natureza, me alertou que não se podia confiar nos homens, não se podia confiar nas pessoas. Ela podia confiar em mim e eu podia confiar nela e só. Quando eu estava na faculdade, minha mãe morreu de câncer. Ela sabia do tumor havia mais de um ano. Aguentou cirurgia e quimioterapia, enquanto me escrevia cartas alegres sobre jardinagem. Seu pastor me contou que minha mãe era uma santa. Ela não me contou porque não queria perturbar meus estudos. Eu me dei conta então de que ela estivera enganada. Eu não podia confiar nela de verdade, no final das contas. É como se a personagem ela sofresse muito com a partida do pai, e aí ela passa a refletir isso na relação que ela tem com os homens, evitando se relacionar afetivamente e sexualmente falando, e depois transcende isso com a partida da mãe, porque a mãe, meio que no sentido de preservá-la, se isolou no sentido da narrativa de falar dos seus problemas para não perturbar. Mas aí a protagonista ela percebe uma grande barreira que a mãe criou entre elas, né? Do não falar, não se abrir, não dizer o que de fato estava acontecendo. E talvez preparando-a, tentando proteger, não a preparou para a perda e para a partida da mãe, né? E aí a narrativa avança, ela consegue criar essas criaturas, elas se reproduzem e começam, a fêmea começa a colocar ovos e a narradora sai do laboratório e fica ali próximo ao corredor onde estão os ovos, querendo proteger, querendo que aquele ovo vingue e dizendo: já estou condenada à morte, então o máximo que eu puder aqui cuidar desse ovo para que ninguém quebre, para ninguém perturbe esse nascimento, eu farei, né? E ela vai refletindo sobre a vida dela e se foi tão bom
se foi tão bom ser assim, tão cautelosa em relação ao sexo, em relação ao amor. Porque na natureza os animais, apesar do macho ter um risco eminente de partir, de morrer por causa da fêmea, no coito, eles investiram. Né? A gente sabe que os animais não amam, né? Eles só reproduzem. Mas investiram e conseguiram, e fizeram. E ela às vezes tem aquele sentimento do, será que valeu a pena ser tão cautelosa assim? Né? Porque, de fato, eu imagino que quando a pessoa vê que sua vida está partindo, a pessoa às vezes se apoia não naquilo que fez, naquilo que teve êxito, mas naquilo que não arriscou, não é nem no que não teve êxito. Porque às vezes a pessoa não teve êxito, mas se arriscou. Se diz que os maiores arrependimentos que as pessoas têm não é do que elas fizeram, né? Porque dentro do que elas fizeram, elas podem ter êxito ou não, mas é dentro daquilo que elas não fizeram, né? E ela se pergunta sobre isso, se foi tão bom assim, ser tão cautelosa em relação à vida, criando barreiras por causa de uma sequela de um pai, de uma sequela de uma mãe. Porque quando ela chega à constatação que a mãe também a enganou, ela faz, eu fui tão cautelosa, eu fui tão cuidadosa, eu me eximi tanto até do amor, do sexo, de ter uma vida para com outrem, pensando na sequela do meu pai, mas alguém que aparentemente não deveria e não iria me decepcionar como minha mãe me decepcionou. Né? Então é uma história instigante nesse sentido, porque remete para nós, humanos, mas também tem essa analogia bem interessante dos animais e a questão do risco que eles se permitem para o acasalamento, tá bom? Então, queria compartilhar essa história com vocês, é curtinha, mas é interessante e eu super recomendo. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!